Salve, gente boa! Lula com cabelo em pé. Por quê? Porque saiu pesquisa, a popularidade dele caiu e caiu bastante, viu? E aí o governo já está todo preocupado. Inclusive tem um monte de gente já analisando a pesquisa e dizendo que já sabem o motivo pelo qual o governo está mais desaprovado hoje no Brasil do que aprovado pela população. Inclusive já tem previsão aí de medidas que o governo vai adotar a partir de semana que vem para tentar melhorar essa situação. Também vou te contar o último capítulo, ou o mais recente capítulo da novela Brasil e Estados Unidos, deportados, imigrantes, essa coisa toda. A discussão agora é o seguinte: tem ou não tem acordo entre Brasil e Estados Unidos para deportar essas pessoas? Então, vamos analisar nesse vídeo aqui. E tem mais, viu? Essa situação que está gerando assim conflitos, né, do Trump com outros países, pode beneficiar um outro país. Qual? A China. Vou te contar por quê. Sim, fica nesse vídeo aí que você vai entender. E também vou te falar das últimas do inquérito do golpe. Notícias assim fresquinhas. Uma dá conta da arrogância do Braga Neto. Se o Braga Neto não gostou de quem foi prender ele, vocês acreditam? Ele achou que quem foi lá na casa dele prender ele não era qualificado para prender alguém assim, do estirpe dele, o general de 4 estrelas. O bicho é arrogante ainda, né? Mas eu vou te contar essa história em detalhes, porque ele reclamou, viu? E também a Polícia Federal não indiciou nem a Michele Bolsonaro, nem o Eduardo Bolsonaro pelo golpe. Falei sobre isso no vídeo de ontem. E por quê? Se indiciou 40 pessoas, e se o Mauro Cid contou que eles eram dos golpistas mais radicais no entorno do Bolsonaro, por que eles não foram indiciados? Também vou te contar. Vem comigo, que eu sou Ricardo Mello, explicador-geral da República, e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português, mas aquele que todo mundo entende. Também já te peço, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso grupo de WhatsApp, link na descrição, o conteúdo lá sempre chega primeiro. E também te peço, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, que é o que mantém esse trabalho funcionando aqui todos os dias. Você pode contribuir sendo membro do canal. Aqui embaixo tem um botão que é o Seja Membro, e aqui em cima tem essa chave Pix, que é a maneira mais usada, inclusive. E se não tiver como, deixa um like, um comentário, uma inscrição, que isso ajuda tremendamente o desenvolvimento e até a remuneração do canal. Mas vamos nessa, que eu sei que você está curioso para as notícias e chegou a hora de contar. Quaest, 49% desaprovam o trabalho de Lula. Pela primeira vez o índice é superior à aprovação. Desde que começou o governo Lula, a aprovação dele sempre era maior do que a desaprovação. Mas aí saiu essa pesquisa e aí demonstra claramente que a aprovação do trabalho do Lula, que era de 52%, caiu 5 pontos para 47%. E a desaprovação agora é de 49%, é maior do que a aprovação. É óbvio que está todo mundo de cabelo em pé, mas também, por outro lado, meio que já estava todo mundo esperando que isso fosse acontecer. Que assim, nessa reta final de ano foi só problema, só encrenca, né? E, inclusive aquela famigerada história do Pix, o Pix bendito, que ia taxar, não ia taxar, fake news tomou conta do assunto, o governo teve que voltar atrás e pegou mal pra caramba. Essa pesquisa mesmo, ela avaliou isso. A maioria dos brasileiros acharam que o governo agiu mal nessa questão do Pix. Mas não foi essa a questão na avaliação dos integrantes do próprio governo que levou à queda de popularidade do Lula. Claro que o Pix deve ter ajudado. Mas tem um outro problema muito mais grave, muito mais sério, que afeta de verdade a vida das pessoas, segundo ministros. Esse é o motivo real da queda de popularidade do governo Lula. Qual é? Pesquisa Quaest, o que explica a pior aprovação de Lula desde sua posse. Coluna do Lauro Jardim, no jornal Globo. Preço dos alimentos no mercado subiu nos últimos 30 dias para 83% dos entrevistados. Então é o seguinte: a gente teve uma situação em 2024 que é uma inflação relativamente controlada, 4,82%, mas uma inflação dos alimentos bem mais alta, passou de 8%, quase o dobro da inflação geral, a média. Ou seja, o arroz, o feijão, o óleo, o açúcar, o café, o macarrão, essas coisas ficaram mais, a carne ficaram mais caras esse ano no supermercado. De fato, a inflação medida mostra isso. E agora em janeiro já teve o IPCA 15, que é aquela inflação que é medida dos primeiros 15 dias do mês, e que demonstram que também a inflação dos alimentos continua mais alta do que a inflação total, quase o dobro também. E aí é isso, segundo avalia o governo, que está pegando, porque você olha esse número aqui, 83% dos entrevistados, e foram 4.500 entrevistados, é uma amostragem grande para uma pesquisa desse tipo. Essas pessoas acreditam, 83%, mais de 8 em cada 10 falam, olha, os alimentos estão mais caros nos últimos 30 dias. Então, é isso, é o supermercado que está pegando, principalmente para o brasileiro mais pobre. Quando você vai olhar os detalhes da pesquisa, elas mostram isso, que a população mais pobre, as mulheres,
apresentaram uma queda maior na aprovação do governo Lula. E é logo aquelas pessoas que se preocupam justamente com o preço da alimentação, né, com os cuidados com a família. Os mais pobres gastam a maior parte do que ganham com alimentação. Então, isso tudo tem afetado a popularidade do governo Lula. A inflação está mais controlada, não está subindo como estava no período da pandemia, caiu bastante em relação àquele período, porém os alimentos não voltaram a cair de preço desde aquela época. Eles subiram e permanecem altos. Eles só pararam de subir no mesmo ritmo, mas eles continuam subindo e permanecem altos. E esse é o grande problema que o governo tem que resolver: baixar o preço da comida. E aí, segundo o colunista Valdo Cruz, da Globo News e do G1, o preço dos alimentos, primeiras medidas podem sair na próxima semana em busca de mudar o humor da população sobre Lula. Pois é. O que o Lula encomendou dos ministros? Uma pesquisa ampla dos principais alimentos que são vendidos no Brasil, comparando com os preços lá fora, em outros países. E aí, assim, se encontrar preços mais baratos lá fora de determinados alimentos, o governo pretende tirar o imposto de importação desse alimento específico para que ele possa ser importado mais barato no Brasil. Essa é uma das medidas. Então, semana que vem, uma das coisas que podem ser anunciadas é justamente a lista de alimentos que vão ter o seu preço pesquisado para depois ter o imposto reduzido, para que ele chegue mais barato. Tem mais também. O governo vai incentivar, via financiamentos, a agricultura familiar, que é quem planta alimentação de fato no Brasil, as pequenas e médias propriedades, porque é isso, quem planta comida, quem planta arroz, feijão, milho, café, essas coisas, é pequeno e médio agricultor. O grande produtor rural, que é aquele que a gente chama de agro, né? Porque o agro mesmo é o grandão. Esse não, esse só planta soja para fazer ração para gado, para vender para a China, ou planta milho para fazer álcool, até faz álcool de milho, e ele planta milho para fazer álcool, ou planta cana também para fazer açúcar e álcool. Então, assim, esse grandão não ajuda, não contribui para a produção de alimentos do Brasil, para a maior oferta de alimentos. Quem faz isso é o pequeno e médio produtor rural. E linhas especiais de incentivo para esses agricultores também devem ser anunciadas pelo governo para aumentar a produção de alimentos e fazer cair o preço. Sim, porque o governo acabou de aprovar a reforma tributária, o Lula sancionou, ela zera o imposto da cesta básica, porém isso só vai acontecer a partir de 2027. E aí a fome não espera, tem que tomar uma medida mais rapidamente. E a medida mais rápida é essa, de baixar o preço do alimento por meio de baixar imposto e também por meio de incentivar a que o Brasil produza mais alimentos, porque quanto mais alimentos sendo ofertados, menor vai ser o preço. Então essas são duas das táticas que o governo brasileiro deve adotar. E aí já tem quem reclame. Claro, adivinha quem? Bolsonaristas, né? Setor agrícola no Congresso, leia-se Frente Parlamentar da Agropecuária. Repudia a ideia de cortar imposto de importação. Então, os deputados e senadores que são ou fazendeiros ou são defensores dos fazendeiros já estão preocupados que se o Brasil tirar imposto de importação de alguns alimentos, eles vão chegar aqui barato e vão obrigar os produtores brasileiros a baixar o preço também. E é claro que eles não querem baixar o preço, né? Recentemente saiu uma notícia, foi divulgada uma notícia de um grupo de cafeicultores que estava escondendo café para esperar o preço subir para depois vender. Aí eles contrataram uma empresa para armazenar esse café num armazém, vários produtores diferentes. Ou seja, malandrão, né? Deixar guardado lá para esperar o preço melhorar. O que aconteceu? O dono do armazém se mandou e levou o café embora. Deu um golpe gigantesco, milionário, nesses produtores rurais. Por que eu estou contando isso? Porque só mostra que existe uma política de preços muito bem esquematizada pelos produtores de alimentos do Brasil. Eles guardam, estocam alimentos, não botam no supermercado para esperar o preço subir e aí depois eles venderem. Você vê a malandragem, é contra isso que o governo está lutando, vai lutar a partir de agora com essa redução de impostos. Mas, claro, vai ter resistência da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é formada basicamente por bolsonaristas. Quase que não tem. Tem centrão e tem bolsonarista, o resto não tem. Então, pode esperar que vem mais embate aí na Câmara, no Senado, por conta dessa questão. Mas os deputados e senadores não podem impedir o governo brasileiro de dar um incentivo fiscal, de tirar, por exemplo, um imposto de importação. Isso é uma questão que só diz respeito ao presidente. Então, assim, não tem como impedir. Nem na justiça, nem por meio de lei, não tem como. Então, eles vão brigar, vão espernear, mas eles não têm como fazer com que o governo não adote essas medidas. E o governo está bem firme na ideia de adotar. Vamos entender quando e como isso vai acontecer. Está dizendo aí o Valdo Cruz que é semana que vem. Vamos aguardar para ver se realmente o preço dos alimentos cai e a popularidade do governo sobe.
Pois é. Tem mais assunto pra gente falar, tá? O seguinte, essa polêmica, essa novela, Brasil e Estados Unidos, né? Ah, os deportados, algema, não algema, acorrenta, não acorrenta, pode, não pode, qual é o acordo que Brasil e Estados Unidos têm? Tá, agora a discussão é essa. Por quê? Porque o governo reclamou, o governo brasileiro reclamou para o governo americano do tratamento que foi dado para os imigrantes que foram deportados. E aí é muito importante explicar qual é a condição dessas pessoas que estão sendo deportadas pelos Estados Unidos. Por quê? Porque esse avião que chegou, que gerou essa polêmica toda, não é um avião que foi mandado pelo Trump. Ele já estava previsto que viria, desde o governo Biden. O Trump está completando 7 dias hoje de presidente dos Estados Unidos. Então, não foi ele que organizou. Mas o que ele fez? Colocou no comando as pessoas que trouxeram esses brasileiros para cá. E aí o tratamento que ele deu para esses brasileiros é que gerou o problema. Por quê? Porque os caras vieram acorrentados de lá aqui, acorrentados pelas pernas, algemados, humilhados, não podiam ir no banheiro, não podiam comer, não podiam fazer nada, o avião não tinha ar-condicionado, 88 pessoas dentro de um tubo, que é a cabine do avião, fervendo, 45 graus de temperatura, os caras desesperados pedindo água e os americanos não davam. E pior, bateram nos brasileiros, agrediram os brasileiros, tem várias fotos aí circulando de brasileiros com hematoma que apanharam dentro do avião. Esse é o grande problema. Então assim, vamos deixar uma coisa bem clara. Nem o governo brasileiro, nem ninguém está dizendo que os Estados Unidos não têm direito de mandar esses brasileiros de volta. Não, essa discussão não está em jogo. Tá? As regras para a entrada de um cidadão estrangeiro, ela é do país. A regra é dos americanos. Quem pode ficar lá, quem não pode ficar lá, eles decidem. E quem são esses brasileiros que estavam no avião? São criminosos, sanguinários, assassinos, estupradores, ladrões? Não, não são. Esse que é o ponto, não são. São pessoas que emigraram ilegalmente para os Estados Unidos, não foram para lá com o documento certinho, e aí foram pegos. Foram pegos já há algum tempo, também não foram pegos agora. Foram pegos há algum tempo, pediram asilo político nos Estados Unidos, pediram de todas as formas possíveis e imaginárias para serem legalizados e ficarem lá. A justiça americana, ela avalia esses pedidos um por um, ela nega, o cara recorre, aí ela nega de novo, ele recorre de novo, tem várias possibilidades de recurso. Chega uma hora que não tem mais. E aí essa pessoa, ou ela fica presa lá, ou ela é deportada, mandada de volta para o país de origem. E é exatamente essa a condição dessas pessoas que estavam nesse voo. Gente que não tinha mais como recorrer da deportação. A justiça já tinha determinado que essas pessoas eram imigrantes ilegais e que tinham que ser deportadas de lá. Acabou os recursos. Então essas pessoas, quando chega nesse estágio, o acordo que existe entre Brasil e Estados Unidos é, eles põem essas pessoas no avião e trazem de volta. E por quê? Porque senão essas pessoas ficam eternamente presas lá nos Estados Unidos. Não é gente que está em casa, tranquilo. É gente que já está numa detenção. Está presa, está numa cela, está num tipo campo de concentração, que é para onde vão os imigrantes ilegais que estão sendo em processo de deportação. Então é gente que já estava presa, mas não é gente que roubou ninguém, que matou ninguém, que estuprou ninguém, que cometeu nenhum crime dessa natureza. É gente que o crime dela é emigrar sem documentos para os Estados Unidos. Ah, mas tinha um cara lá no avião que estava lá há 35 anos nos Estados Unidos e tinha sido condenado por lavagem de dinheiro. Era um criminoso, sim, então. Ao que consta até agora, o que a gente já conseguiu apurar, é que esse era o único caso em 88 de alguém que tinha cometido crimes comuns nos Estados Unidos, não crime de imigração. Então, na verdade, o que você tinha era 87 brasileiros que emigraram de forma ilegal, foram para lá de forma ilegal, mas estavam trabalhando, tocando a vida, não estavam cometendo crime, não são bandidos. Foram pegos pela imigração, processados, condenados à deportação, recorreram, tiveram todas as chances de se defender, não tinham mais como continuar apelando e por isso os Estados Unidos mandaram essa gente para cá. Então, se não são bandidos, se são emigrantes indocumentados, sem documentos, não tem motivo para algemar, para acorrentar, para tratar essas pessoas como se elas fossem perigosas. Esse é o ponto fundamental da discussão. O Brasil vai cobrar dos Estados Unidos cumprimento de acordo que prevê algemas só em casos excepcionais, mas evitará confronto com Trump. Sim, o Lewandowski hoje mesmo já deu uma declaração dizendo: a gente não quer briga, a gente não quer confusão com os Estados Unidos. A gente só quer que as pessoas que são inocentes, que não são criminosas, não sejam tratadas com indignidade, que elas sejam tratadas de forma decente. Não sejam acorrentadas que nem bicho, que não fiquem sem comer, sem ir no banheiro, que não apanhem. É isso que a gente está discutindo. Ninguém está discutindo aqui recusar que os Estados Unidos vão mandar avião de volta para o Brasil. Não, essa discussão não existe. Durante todo o governo Biden foram feitas deportações, envios de aviões, foram mais de 30 aviões durante o governo Biden.
dos Estados Unidos para o Brasil. Na primeira gestão, no primeiro mandato do Trump, foram um monte também de aviões que vieram, foram milhares de brasileiros que foram deportados. E aí, mas eles também vinham com correntes, controvérsias, tá? Inclusive eu conversei com pessoas, de ontem para hoje, que foram deportadas dos Estados Unidos. Inclusive gente que foi deportada mais de uma vez, que foi deportada, insistiu em voltar para os Estados Unidos sem documento, foi pega de novo, deportada de novo. E o que essas pessoas dizem? Antigamente, elas eram colocadas num voo comercial, sem algemas, e eram mandadas para o seu país de origem. Agora eles põem num avião militar, cheio de militares americanos dentro, armados, e essa galera vem de lá para cá, algemada, acorrentada, tratada, com esse enorme nível de humilhação. E é isso que está pegando para o governo brasileiro. Mas aí começa aquela discussão, tem ou não tem um acordo para ser cumprido? Então, o Valdo Cruz, você está vendo aí, está dizendo que o Brasil vai cobrar o cumprimento desse acordo. Aí você vai no mesmo G1, nas colunas de política, e você encontra a Júlia do Ailib dizendo o seguinte: Brasil e Estados Unidos não têm acordo formal sobre deportação de imigrantes ilegais. Aí eu fico sem entender, né? Pera um pouquinho, tem ou não tem? Então, vamos ler a matéria da Júlia do Ailib. Aí ela fala o seguinte, que foi questionado, né? O governo foi questionado sobre isso. Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o Itamaraty esclareceram ao blog que o que existe são trocas de notas entre os países e nelas tratam como são feitas as operações de deportação. Em um desses documentos, de 2021, o governo brasileiro disse que os deportados não serão submetidos ao uso de algemas e correntes, ressalvados os casos de extrema necessidade. Ou seja, o cara é mesmo perigoso, é bandidão, é, sei lá, um traficante que vocês prenderam aí nos Estados Unidos, é um assassino, é um ladrão, é um agressor, é isso. O cara corre o risco de bater em todo mundo, porque ele é violento, tem um histórico de violência? Então beleza, pode acorrentar o cara, pode algemar, pode pôr de cabeça para baixo no avião, pôr um capuz na cabeça, faz o que vocês quiserem. Mas se a pessoa não é violenta, se a pessoa não tem histórico de violência, não responde crime violento nos Estados Unidos, nem no Brasil, essas pessoas que foram trazidas de lá para cá não respondem a nenhum crime no Brasil. Nenhum. Só lá nos Estados Unidos o crime de imigração é ilegal, não outros crimes, com exceção daquele sujeito lá que eu te falei, da lavagem de dinheiro. Então, assim, a própria Júlia do Ailib, ela diz o seguinte: não tem lá um contrato assinado, sabe, um documento que diz, olha, os Estados Unidos se compromete com tal coisa, tal coisa, tal coisa, Brasil com tal coisa, tal coisa, e os dois presidentes assinam embaixo. Não, não é isso. O que existe são comunicados entre os dois países, entre o Departamento de Estado americano, que é tipo o nosso Itamaraty aqui, e o Itamaraty brasileiro, combinando como é que vai ser, né? E aí, nessas trocas de notas, isso em 2017 começou, porque até 2006 tinha o envio de brasileiros para cá nesse esquema. Aí em 2006 o Lula falou, não, desse jeito não rola. Aí parou. Ficou até 2017. Aí o Trump pressionando para mandar os americanos para cá, os brasileiros para cá, apertou o Temer, aí o Temer falou, não, beleza, vamos fazer um acordo então. Aí ele foi lá e assinou um acordo em 2017. E aí, de lá para cá, começou a vir os voos de novo. Em 2021, já no governo Bolsonaro, houve essa troca de comunicados entre os dois governos, em que eles estabeleciam ali algumas regras minimamente aceitáveis, né? Você pode mandar os caras embora, esse é o direito, mas não precisa esculachar. É isso que está escrito nas notas. Então, sim, existe um acordo entre os governos. O fato de não existir um contrato assinado não quer dizer que não exista um acordo entre os governos, porque se os dois ministérios das relações exteriores trocaram documentos combinando como é que ia ser essas deportações, então tem um acordo, Júlia do Ailib. Então não dá para dizer que não tem. Tem um acordo. E segundo o governo brasileiro, os Estados Unidos estão desrespeitando. Aloysio Nunes, uso indevido de algemas, viola acordo entre Brasil e Estados Unidos. Por que Aloysio Nunes? Porque o Aloysio era o ministro das Relações Exteriores do governo Temer e foi ele que assinou. Tá aqui a cara dele, ó, Aloysio Nunes. Esse cara aqui foi que assinou o acordo lá em 2017 com os Estados Unidos, que permitia essas deportações de brasileiros que estavam lá ilegalmente nos Estados Unidos. Então ele diz, não houve razões sérias de segurança que justificassem a maneira como os brasileiros foram deportados. Sim, todos eles já estavam presos há muito tempo, já estavam aguardando a deportação, não ofereceram nenhum tipo de resistência, nunca cometeram crimes violentos, nunca cometeram nenhum tipo de crime que possa fazer alguém pensar que eles iam bater em alguém dentro do avião. Não existe. Então, claramente, eles descumpriram o acordo. Vamos seguir.
Estados Unidos desrespeitaram tratados, Constituição e súmula do STF ao algemar deportados, avalia Lewandowski. Sim, que tem outro aspecto também, né? Existem tratados internacionais que os países fazem parte e que eles têm que obedecer. É como se fossem leis mundiais que eles próprios estabelecem. Então existem tratados internacionais que determinam como é que é feita a extradição, a deportação de um imigrante ilegal. E lá também está escrito que eles não podem ser submetidos a condições degradantes. Então, os Estados Unidos não cumpriram acordos, tratados internacionais. Independentemente de ter acordo ou não com o Brasil, existem regras internacionais que foram descumpridas. A Constituição brasileira também determina como é que faz para usar algema. Tem também uma decisão do STF, que é essa súmula que está falando aí, que também estabelece qual é a situação em que você pode algemar uma pessoa. Realmente ela tem que ter um indício de que ela pode fazer alguma coisa que comprometa a segurança, que não era o caso, definitivamente não era o caso. E tem mais. Assim que entra no território brasileiro, sobrevoando que seja, já está sob as leis brasileiras. Vamos admitir que esses brasileiros tenham sido algemados lá nos Estados Unidos, está lá, é a lei deles, está lá nos Estados Unidos, não importa, a gente não pode fazer muita coisa. Mas pisou no Brasil, aliás, nem pisou, né? Entrou voando no Brasil, já está sob as leis brasileiras. E aí tem que obedecer à Constituição brasileira, tem que obedecer essa tal da súmula do STF, mesmo se não tivesse os tratados internacionais. Então, assim, quem vai trazer os brasileiros no avião tem que conhecer esse aspecto da lei brasileira para não desrespeitar. E o que aconteceu? Quando pousou em Manaus, os caras desceram do avião na marra, forçaram a porta de emergência, conseguiram sair do avião e pediram socorro. Aí eles iam voltar para o avião e seriam transportados para Belo Horizonte. Para voltar para o avião, os americanos queriam que eles fossem acorrentados de novo. E aí que deu rolo. Aí o governo brasileiro falou, não vai. Já estão em território brasileiro, já estão sob as leis brasileiras e as leis brasileiras não permitam que eles sejam tratados como animais desse jeito. Aí que pegou, entendeu? E aí por isso o governo brasileiro mandou um avião lá para pegar esses caras e não deixou os americanos terminarem a viagem, que a viagem era prevista chegar a Belo Horizonte. No fim das contas, de Manaus a Belo Horizonte, esse trajeto foi feito por um avião brasileiro, da Força Aérea Brasileira, sob o cuidado da Força Aérea, não tinha mais nada a ver com as autoridades americanas, justamente para soltar as pessoas, para não tratar as pessoas como animais. Né? Nesse momento está rolando nos Estados Unidos prisão de porta em porta. Os agentes do Trump lá da imigração, não só da imigração, eles estão, inclusive tem gente do FBI, de outras áreas, policiais de várias áreas, que estão trabalhando para prender imigrantes ilegais dentro de casa. E aí, tem operações ocorrendo em Chicago, já estava previsto, e também em Nova York. São duas regiões, assim, historicamente democratas, historicamente mais progressistas, e no caso de Chicago, em especial, a cidade é considerada assim, um paraíso dos imigrantes, porque eles são muito bem aceitos e muito bem recebidos lá. Então tem muita gente. Em Chicago tem 45 mil brasileiros, para você ter uma ideia. Então o Trump, sabendo que essas cidades são simbólicas, primeiro porque tem muitos imigrantes, segundo porque são democratas, e ele queria pegar os democratas. Então ele organizou essas operações de prisão. Você viu, já passaram de 2.300 prisões, tem inclusive cota. Os policiais americanos têm uma meta estabelecida pelo Trump, tem que prender 75 pessoas por dia de meta. E eles vão lá, bate na porta da casa, pega o imigrante dentro de casa, bate no emprego, pega o imigrante trabalhando. Por isso que tem um monte de gente não está indo trabalhar. Se precisa de um hospital, não vai no hospital. Se precisa de escola, não vai para a escola. Só para te lembrar, uma coisa que talvez você não esteja se lembrando. Na Alemanha nazista acontecia exatamente isso. As pessoas perseguidas, judeus, comunistas, homossexuais, ciganos, essas pessoas começaram a parar de ir para a escola, de ir para o hospital, de trabalhar, justamente porque tinham medo de serem presas. Olha só, que coincidência, né? Então, mas é isso que está acontecendo. Inclusive tem um vídeo aqui, ó. A polícia chegando na porta da casa das pessoas e levando presos. Dá uma olhada ali, ó. Agentes do governo Trump vão de porta em porta para prender imigrantes ilegais em Chicago. Tá lá, vai sair um preso, olha lá. Mais um imigrante ilegal que saiu preso. Então, tá desse jeito, tá um terror, tá um pânico nas cidades americanas por conta dessa caça aos imigrantes. Claro que isso vai ter um impacto na economia americana, porque são os imigrantes que costumam fazer os trabalhos menos qualificados, trabalham em obras, trabalham em restaurante, lavando prato, trabalha lá de jardineiro, trabalha tirando neve, esses trabalhos que os americanos não querem fazer, babysitter, que é babá, né? Geralmente são feitos pelos imigrantes. E aí já está faltando mão de obra nesses trabalhos menos qualificados.
Já tem restaurante sem funcionário, já tem até lavoura na época da colheita, que os funcionários, os trabalhadores não estão indo trabalhar porque estão com medo de ser presos. Então, assim, tem fruta no pé, tem alimento no pé nos Estados Unidos, não sendo colhido, vai perder, porque não tem quem colha, porque os imigrantes são contratados para fazer esse serviço. Então, vai ter que contratar americano para trabalhar no lugar deles? Vai. E aí o que vai acontecer? Vai ter que pagar mais. Por quê? Porque o imigrante que não tem documento aceita salários menores, aceita trabalhar em condições piores. E para a economia americana isso é bom, né? Porque paga menos para o trabalhador. Agora vai ter que pagar mais. E se pagar mais, vai aumentar também o preço do alimento. E se aumentar o preço do alimento é inflação. Então, provavelmente, nos próximos meses, a gente vai ver um cenário inflacionário lá nos Estados Unidos por conta dessas medidas do Trump. E aí tem um reflexo imediato, né? Truculência de Trump na América Latina abre mais espaço para a China. Por quê? Porque os países sul-americanos, latino-americanos, que estão sendo extremamente maltratados, a gente acabou de ver o que aconteceu com a Colômbia, vão procurar alternativas, né? Eles exportam produtos para os Estados Unidos usam isso para ameaçar esses países, dizendo que vão colocar taxas nessas exportações, dizendo que vão dificultar a entrada de cidadãos desses países. No caso da Colômbia, por exemplo, o Trump falou que não ia aceitar nenhum colombiano entrando nos Estados Unidos sem ser revistado, mesmo que tivesse com todos os documentos ok. Revistado dos pés à cabeça. Qualquer carta, se mandar uma carta da Colômbia para os Estados Unidos, essa carta seria revistada pelas autoridades americanas. Então ia criar um transtorno. Por isso que a Colômbia voltou atrás, porque ela sabia que sozinha ela não tinha perna para bancar essa briga. Porque ela exporta 30% de tudo que ela vende para fora para os Estados Unidos. 1/3 das exportações colombianas vão para os Estados Unidos. E aí ia ter um impacto na economia colombiana com toda certeza. Só que, a partir desse comportamento do Trump, o que a gente está vendo? Os países procurando alternativas. E aí é que entra a China. Por quê? Porque a China produz praticamente tudo que os Estados Unidos também produzem e vendem para fora. Sim, esses países que vendem para os Estados Unidos querem passar a vender para a China. Por quê? Porque o que esses países vendem? Geralmente, commodity. O que é commodity? Produto básico, né? Alimento, soja, carne, minério de ferro, petróleo bruto, essas coisas. Commodities. E o que eles de lá para cá vendem para a gente? Produtos industrializados. Telefones, produtos de tecnologia, telefones, computadores, tablets, motores de veículos, aviões, essas coisas muito caras, né? Só que tudo isso a China também fabrica. Então, assim, e ela também compra os produtos que os Estados Unidos compram da gente. Então, o que se espera é que esse comportamento agressivo do Trump, de humilhar os países, principalmente os países latino-americanos, vai fazer com que esses países procurem a China para vender os seus produtos para eles lá, mas também procurem a China para comprar os produtos que esses países precisam e que hoje compram dos Estados Unidos. Mas a China também fabrica carro, fabrica tudo. Então, neste caso, o que pode acontecer é que esse comportamento agressivo do Trump pode levar todo mundo para os braços da China, para os braços dos BRICS. E aí o efeito seria exatamente o contrário do que o Trump está pretendendo. É enfraquecer os Estados Unidos e não fortalecer, que é o que ele quer. E isso pode acontecer. E se ele não baixar a bola, tudo bem, está no começo do mandato, ele solta as bravatas mesmo. O método dele de negociar é soltando bravata. Ele próprio já disse isso. Solta uma bravata, se a pessoa tremer, ele vai lá e negocia. E ganha alguma vantagem. Então, assim, tá no começo, ok, mas daqui a pouco, só foi a Colômbia, mas daqui a pouco vai ser um monte de países que vão estar revoltados com o tratamento que recebem com o Trump. Não duvido, inclusive, que isso possa acontecer com o Brasil. Então, tudo indica que isso pode gerar uma aproximação com a China. E aí você vai ver, de fato, uma nova ordem econômica mundial, que a China já está ali no calcanhar dos Estados Unidos em termos de economia. É o único país, ou um dos poucos países do mundo que consegue fazer frente aos Estados Unidos, tanto no aspecto militar quanto no aspecto econômico. E a China pode sair ganhando com essa briga. E aí o tiro do Trump pode sair pela culatra. Pois é. Mas tem mais uma história aqui que eu queria falar com você, que é justamente sobre a história do golpe. Na verdade são duas historinhas, mas relacionadas ao inquérito do golpe, né? Uma matéria maravilhosa que foi publicada no ICL Notícias, vou te mostrar. Juliana Dalpiva, gosto muito dela, inclusive. Mandaram um pica-fumo me prender, disse Braga Neto ao ser preso. Eles fizeram uma reportagem. A Juliana Dalpiva, ela faz parte de um grupo sul-americano de jornalistas investigativos. Existe uma entidade sul-americana que trabalha com jornalismo investigativo. E aí ela também trabalha no ICL Notícias. E ela entrevistou duas pessoas que participaram da operação que foi prender o Braga Neto em casa.
E eles contaram para ela em off, ela não diz quem são, como é que foi essa operação, como que o Braga Neto reagiu e tal. Tá nessa matéria aqui, que é ótima, é muito boa de ler para você entender os bastidores dessa prisão. Mas eu te conto, resumidamente. Resumidamente é o seguinte, Braga Neto é general, então por conta disso, militares do Exército precisariam acompanhar a prisão dele para ver se estava tudo certo. Né? Sempre que um militar é preso, militares daquela força para a qual ele trabalha acompanham a prisão. Quem prendeu mesmo foi a Polícia Federal, mas tinha lá militares acompanhando. E aí tinha um coronel e tinha outros militares de patente mais baixa ainda. Então ninguém do mesmo nível do Braga Neto. E nem estavam lá para prender ele, como eu disse. Quem foi prender foi a Polícia Federal. Os militares estavam lá para acompanhar, para observar se estava tudo certo. Beleza. Braga Neto então desceu do avião, quando ele chegou lá de Alagoas, desceu no avião no Rio de Janeiro, a polícia estava esperando ele. Oi, tudo bem? Fez boa viagem? Você está preso. E aí levou ele para casa. E aí chegando em casa, é o apartamento que ele mora, entraram lá e falaram, olha, nós vamos ter que revistar tudo, vai levar o seu celular, vai levar computador e tal, vamos revistar a sua casa. Depois o senhor vai nos acompanhar. O policial federal que conversou com o Braga Neto ainda falou para ele assim, olha, estou tentando fazer isso rápido e de uma maneira bem discreta para o senhor não ser exposto, tá bom? Aí o Braga Neto falou, tudo bem. E foi levado para a superintendência da Polícia Federal. Lá ele fez todos as praxes da prisão, assina documento, auto de prisão, não sei o quê. Não quis fazer exame de corpo de delito, para não ser exposto, justamente para não aparecer, para ninguém filmar ele entrando e saindo do IML, né? Como ele não sofreu nenhum tipo de violência na prisão, eu não preciso, eu abro mão do exame de corpo de delito, porque não aconteceu nada comigo, tá tudo bem. Mas ele disse para o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que era interino naquela ocasião, pô, mandaram pica-fumo me prender. O que isso significa? Qual que é o significado dessa expressão no meio militar? Seguinte, pica-fumo é o seguinte, no passado, eles saíam lá para suas expedições militares, para treinamentos, para, enfim, expedições no meio da mata, no meio de qualquer lugar aí. E aí o pessoal fumava aqueles fumo de corda, isso é muito antigo. E aí os militares de baixa patente, cabo, soldado, enfim, galera que não é oficial, essa galera ficava responsável por pegar aquele fumo de corda, picar em pedacinhos, para poder fazer o cigarro do general. O general não se dava ao trabalho nem de preparar o próprio cigarro. Era um militar de patente baixa que fazia isso para ele. Então gerou um apelido, é os pica-fumo. Todo militar de baixa patente, ou jovem na carreira militar, é chamado pelos oficiais de pica-fumo. O que tem a ver tudo isso que eu estou contando? A arrogância do Braga Neto, acusado de tentar dar um golpe de Estado, preso preventivamente porque estava atrapalhando a investigação, ainda reclama porque ele queria um general para prender ele. Não, mandar um coronel. Eu não sou um homem de ser preso por coronel, disse o Braga Neto lá para a Polícia Federal. De lá ele foi entregue para os militares que levaram ele lá para a Vila Militar, que fica na zona oeste do Rio, e está lá até hoje, né? Numa cela maravilhosa. Na verdade nem é uma cela, é um quarto, com ar-condicionado, frigobar, televisão, maravilhoso, né? Mas está preso. Pode ser bom, mas está preso. Nunca é bom ser preso. Mas o fato é que o Braga Neto, arrogante para um diabo, não gostou que mandaram um coronel para acompanhar a prisão dele. Ele é um homem muito importante, tinha que ter mandado um general. Vai te catar, Braga Neto. E ó, tem outra história também, que é o seguinte, contei ontem. Vazou a delação do Mauro Cid e ele contou o quê? Que Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, Dudu Bananinha, eram dois dos mais radicais golpistas. Eles ficavam ali buzinando na orelha do Bolsonaro, dá o golpe, dá o golpe. E era golpe violento, porque tinha várias galeras, tinha uma galera que não queria dar o golpe, tinha uma galera que falava até topo, mas só se a gente conseguir provar que as urnas eletrônicas são roubadas. E tinha uma galera que falava, vamos dar o golpe de qualquer jeito, o povo tá aí, os CAC estão tudo armados lá na rua esperando a gente chamar para ele sair dando tiro em todo mundo, vamos para cima da galera. Esses radicais últimos, segundo Mauro Cid, tinha uma galera, Magno Malta, Jorge Saif e também Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. E aí você se pergunta, por que então que eles não foram indiciados e presos? Porque 40 pessoas foram indiciadas, várias foram presas, né, agora, já na fase de investigação, e os dois não. Os dois estão tranquilão. Por quê? Então, de novo a gente volta aqui para o Valdo Cruz. Mauro Cid inclui Michele e Eduardo Bolsonaro no grupo de radicais, mas fontes dizem que a Polícia Federal não os indiciou porque trabalhou com provas e não politicamente. Entendeu a diferença? É o seguinte, deixa eu te contar. Me lembra Lava Jato. Delação não é prova. Delação é um meio para você chegar às provas. Então o delator vai lá,
entrega você e fala, olha, quem cometeu o crime foi o Ricardo. Não basta para prender o Ricardo. Tem que dizer, olha, a prova que o Ricardo cometeu o crime está em tal lugar, está com tal pessoa, se você quebrar o sigilo telefônico dele, você vai encontrar uma conversa assim, assim, assado, do dia tal. Aí a polícia faz essas coisas e realmente encontra as provas. Aí tá valendo. Mas só a boca, só o que o cara fala, não é prova. Só valeu pro Lula. O Lula foi preso por causa de delação premiada. Não tem uma prova material contra o Lula. O que tem é empresário falando que o Lula estava cometendo corrupção. Por quê? Porque se não falasse, não era solto. Esse era o acordo com o Moro. Entrega o Lula que eu te solto. Se não entregar o Lula, eu não te solto. Mas não tem nada para entregar do Lula. Então você vai ficar preso. Inventa uma coisa aí. E os caras inventavam, falavam, não tinha uma prova, um documento, uma mensagem, um áudio, um e-mail, nada. Mas assim mesmo o Lula foi preso. Agora é diferente, né? Agora a gente tem uma polícia republicana, uma polícia de Estado e não de governo. E aí ela trabalha com o quê? Com provas. Então, assim, o Mauro Cid falou isso, de fato, era eles que ficavam buzinando na orelha do Bolsonaro. Agora, na hora que a Polícia Federal começou a investigar as ações golpistas, quem telefonou para quem mandou fazer o quê, quem pagou, quem não pagou, quem levou os golpistas para Brasília. Quando ela começou a fazer o levantamento disso, não aparece nem Michele Bolsonaro, nem Eduardo Bolsonaro tomando nenhuma ação golpista. O que eles ficavam era dentro de casa, ali ó, um buzinando na orelha do pai, a outra buzinando na orelha do marido. E isso, especificamente, se fosse só isso, não é crime. Ou pelo menos a polícia não encontrou nenhuma evidência de que a participação deles tenha sido além de ficar incentivando o Bolsonaro. Então por isso que os dois não foram indiciados. Porque a Polícia Federal não persegue ninguém. Ela investiga, ela ouve os depoimentos, ela busca as provas, se ela encontrar as provas, beleza, você está ferrado. Se ela não encontrar, ela não te prende. Simples, como devia ser com todo mundo, né? Mas parece que só mesmo a Polícia Federal agora, neste atual governo, é que trabalha desse jeito correto. Não tem prova? Não tem prova. Fazer o quê? Vai prender? Né? Não vai forjar uma prova, como o Moro fez inúmeras vezes junto com o Dallagnol na Lava Jato. Então, por isso que Michele e Dudu Bananinha não foram indiciados. Como eu disse no vídeo passado também, pode ser que o Paulo Gonet tenha um entendimento diferente. E ele denuncie os dois, porque ele pode modificar a denúncia em relação àquilo que a Polícia Federal apresentou. Ele pode acrescentar nomes, ele pode tirar nomes que foram indiciados pela Polícia Federal. Ele tem essa liberdade. Não significa que ele vai fazer, justamente porque quando você lê o relatório, e eu li, ele praticamente não menciona. A Michele nem é mencionada no relatório da Polícia Federal. E o Eduardo Bolsonaro só é mencionado porque uma das pessoas investigadas e indiciadas tinha o contato do Eduardo Bolsonaro no seu telefone e a polícia descobriu isso. Então é a única menção ao Eduardo Bolsonaro. Fulano de tal tinha o telefone dele nos seus contatos. Só. Não existe nenhuma menção a uma ação criminosa dos dois. É por isso que os dois não foram indiciados. Tá explicado? Valeu. Fico por aqui e voltar a qualquer momento com outras notícias. Um abração. Tchau.